Você sabe como reter talentos na sua organização? Então me acompanha porque eu vou te ensinar nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e esse vídeo é a parte 2 do nosso tema Como Reter Talentos. Lá no vídeo anterior, na parte 1, eu comecei ensinando sobre como entender o que é um talento, porque essa é uma definição fundamental. Se você não tem clareza do que é um talento, você não tem como fazer ações consistente para fazer a sua retenção. Então, se você ainda não viu esse conteúdo, procura e assiste porque ele é muito importante. Mas agora que nós já sabemos o que é um talento, chegou a hora de entender como fazer a retenção. Quando nós falamos em retenção, eu gosto particularmente de pensar no modelo de um contrato de desempenho, onde de um lado eu tenho os profissionais que têm como ponto de interesse o desejo por reconhecimento e do outro eu tenho as organizações que podem oferecer esse reconhecimento, mas elas querem o quê? Desempenho, resultado, entregas, trabalho realizado. Então, quando nós equalizamos as expectativas das organizações frente às expectativas dos profissionais, firmamos o contrato de desempenho, então eu posso criar uma relação simbiótica que vai gerar, por consequência, a retenção. Porque a palavra retenção ela é até interessante, porque nós não conseguimos obrigar ninguém a permanecer conosco. O que nós vamos fazer é criar medidas que vão incentivar as pessoas a permanecer. Tem que ser mais interessante, tem que ser mais legal estar aqui com vocês do que realizar outras oportunidades. Porque os bons profissionais, principalmente os talentos, eles eventualmente vão ter outras oportunidades, vão receber propostas, vão ver outras vagas, vão perscrutar outros desafios. E olha só, eu preciso fazer com que a minha proposta, o meu contrato de desempenho, seja mais interessante do que essas tentações que aparecem. E quando eu falo nesse contrato, no modelo de reconhecimento, na verdade nós temos que pensar em ações de reconhecimento. Como assim, Ivan? Nós temos 3 P's, são 3 ações fundamentais que vão gerar retenção. São os P's do reconhecimento, basicamente progressão, promoção e premiação. Essas são as 3 ferramentas principais de reconhecimento efetivo, ou seja, não é só um tapinha nas costas, um papel com a foto da pessoa pendurado na parede dizendo esse é o funcionário do mês, um e-mail de reconhecimento público. Não, nós estamos falando em ações concretas que realmente vão refletir na carreira do profissional. Essa ação concreta é que vai gerar retenção de fato, muito mais do que qualquer coisa que você possa dizer para um profissional como reconhecimento. É claro que é importante o elogio, a caracterização, mas tem que ter ação concreta. E esses 3 P's você tem que enxergar numa ótica, Normalmente eu vejo os 3 P's pensando nos ciclos, ciclos curtos e ciclos longos, curto prazo, longo prazo, e olhando sob o ponto de vista de desempenho e potencial. Então, o que é curto prazo? Curto prazo são ações que nós realizamos para até 12 meses e que não geram resultado continuado. Ou seja, eu faço aquela ação de reconhecimento, o profissional recebe por aquela gratificação, mas ele não vai necessariamente levar isso ao longo da sua carreira. É algo mais pontual, circunstancial para aquele momento. Eu tenho as ações de longo prazo. Essas são ações que vão ter durabilidade superior a 12 meses. Então são questões que o profissional vai levar consigo. E quando eu penso em desempenho e potencial, o desempenho é a dimensão do hoje, O que a pessoa me entrega hoje em termos de comportamentos praticados, resultados realizados, e o potencial é a potência, Então o que a pessoa está me mostrando que ela pode me entregar no futuro, então. Quando você vê isso nessa tela que eu estou colocando aqui para vocês agora, então enxergando curto prazo, longo prazo, desempenho e potencial, então é ali que nós vamos trabalhar os 3 P's do reconhecimento. Por quê? Quando nós pensamos em termos de curto prazo, tanto desempenho quanto potencial nós tratamos da mesma forma através do P da premiação. Agora, quando nós olhamos para o longo prazo, é que nós vamos ter outras estratégias. No longo prazo, quando eu penso no desempenho, eu vou reconhecer o desempenho através das progressões. E quando eu penso no longo prazo e eu olho o potencial, eu vou reconhecer o potencial através do P das
promoções. Então são 3 ferramentas diferentes que geram reconhecimento e que vão me ajudar a fazer a retenção, porque as pessoas passam a entender que estar nessa instituição vai gerar uma contrapartida muito interessante por aquilo que eles estão entregando. Afinal de contas, seja em desempenho potencial, ou seja, aquilo que eu faço hoje ou que eu estou mostrando como capacidade para fazer no amanhã, ou no curto prazo e longo prazo, ou seja, pensando em até 12 meses ou ao longo de uma longa carreira superior a 12 meses, em todas essas dimensões eu estou tendo ações concretas de reconhecimento. Então, só fazendo um detalhamento para que você entenda melhor os 3 P's. Premiações. Premiações são mecanismos de reconhecimento pontual voltado ao curto prazo. Como que nós fazemos premiações? Basicamente, nós atrelamos isso a um programa de metas de resultados que, quando atingidos, geram automaticamente o pagamento de recursos financeiros. Então, atingir uma meta, eu recebo um prêmio, uma bonificação por aquele resultado que eu conquistei. Ele acontece naquele momento, ele é circunscrito ao curto prazo e se eu não atingir novamente esses resultados ou superá-los, eu não vou ter novas premiações. Agora, promoções e progressões são mais interessantes e são duradouras. Qual que é a diferença entre esses 2 mecanismos? E o pessoal mistura muito as terminologias. Basicamente, quando eu falo em progressões, eu preciso ter uma faixa salarial bem estabelecida, e aí você tem que ter um plano de cargos e salários bem estruturado dentro da sua organização. Então, uma vez que eu construí uma faixa salarial, eu defini uma política de remuneração, ou seja, eu disse, olha, para esse cargo eu vou pagar entre X e X mais 2, legal. Dentro desse intervalo, eu vou fazendo progressões, ou seja, o caminho horizontal. Eu mantenho o profissional no mesmo cargo, função em que ele está, e eu vou caminhando com ele, eu vou fazendo com que ele percorra essa faixa que foi construída. Eu não mudo o cargo, não mudo a responsabilidade, mas eu vou valorizando, eu vou gerando acréscimos de remuneração. Agora, quando eu falo na promoção, essa é a aposta mais alta, porque eu vou trocar o profissional de cargo. Então, o auxiliar vira assistente, o assistente vira analista, o analista vai virar supervisor, líder ou um especialista, mas esse é o mecanismo de reconhecimento mais forte, porque vai gerar um salto financeiro maior, eu vou alçar essa pessoa para uma posição de maior responsabilidade, maior hierarquia, eu estou valorizando a potência que ela me mostra hoje, a capacidade que ela está me mostrando de assumir maiores responsabilidades. Então, basicamente, um bom programa de retenção, ele precisa conjecturar os 3 P's da retenção: promoção, progressão e premiação. Espero que tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outros profissionais que podem se beneficiar desse conteúdo. Até o próximo.